E galera, beleza? Essa é a quarta e última parte dos vídeos, então. Espero que seja a última parte, né? Estamos em duas FT e uma badzinha aqui, né? Já são duas FT e duas CM aqui. Aqui a gente abriu um dummy 2 só para não chovar mesmo e às vezes passa despercebido pelo pessoal. A gente tá com duas blinds, a gente abre até para mostrar mais força. E acabou que rodou em fold. Nice. As FTs são as mesas que estão pintadas em verde. Quem não acompanha os outros vídeos, dá uma olhadinha desde o início ali que vai valer a pena com certeza a gente jogando as fases intermediárias. Aqui tá na bolha, putz, se o cara não manda lá, a gente vai mandar porque tá na bolha do ITM, tem 8 left. Aqui as stacks já são suficiente pra gente mandar e eles foldarem, talvez mãos que estão ganhando. Eu vou pausar aqui rapidão e assim que terminar o intervalo a gente volta aí, beleza? Aí galera, tem um tempinho ainda de intervalo aqui. Comentar um pouquinho mais sobre o que aconteceu e tal. Aproveitar rapidão. Então, a gente não joga pelas cartas, a gente joga muito pelos spots. E conforme a gente viu em outro, principalmente na parte 3, no vídeo 3 ali, a gente acabou explorando bastante os jogadores fracos que entram de limp, que eles pagam também com mãos facilmente dominadas. Teve uma que eu chovei, um Ice Rei, o cara pagou Rei 9 lá, no meio da mesa, então tendo vários para falar ainda. Teve vários jogadores que limparam, a gente chovou N2, teve vários spots que chegou em gap, a gente no botão, no small mandou N2. Então a gente não fica esperando carta nesse limite e nesse horário principalmente, que nem eu falei antes, a gente está jogando na madrugada aqui. Acho que 95% dos jogadores são recreativos, são jogadores que não manjam dessa dinâmica. E para vocês terem uma ideia, a gente deve ter aberto aqui umas 12 telas, 15 telas no máximo. A gente está em duas FT, duas semi como chip leader. Aqui é faltando um para FT, aqui faltando dois para FT, e aqui já está na semi, aqui também na semi a gente é chip leader. Então a gente está exercendo um bom trabalho, às vezes com a ajuda do baralho, mas também viram que eu também fui prejudicado algumas vezes pelo baralho, então é assim mesmo. E agora o cuidado que a gente tem que ter aqui é de não cair na bolha. Mas assim também tem coisa que a gente não consegue evitar. Se a gente tá chovendo no Ice 5 aqui, se o cara tiver par de rei, ele vai pagar lá. Porém a gente tem mais. Bota bad, caralho. Porém a gente tem. A gente consegue esquivar de algumas situações mesmo e não ficar colocando, por exemplo, chovar um 2 e 7 aqui. Ou um 8 e 3, que são mãos que tem pouca cuidado, não estão bloqueando nada. A gente acaba que favorece a gente estar numa situação difícil. Esse aqui é um spot claro de chovar N2 quando o cara limpa do small. Dificilmente é trap. Eu faço isso 100% das vezes quando alguém limpa do small para big. Eu chovo N2. E é muito lucrativo. Rei, qualquer rei aqui de small para big também é suficiente. Algumas vezes a gente toma call, claro, mas a gente está bloqueando. Aqui não segurou, caímos, mas também não tem problema, a gente estava em último, vai acontecer. Esse par de 3 aqui a gente vai mandar se chegar em gap também. Só um minutinho. Esse Ice 9 aqui
cara é meio agressivo ali, eu acho que essa blocker de asa, acho que ela é boa. Às vezes eu vou errar, mas essa aqui é mais um caso que eu acertei, então não é sempre que a gente vai acertar o rei steel, e não é pelo valor do As 9, é mesmo pela blocker, que a gente vai para um flip tranquilo também, se perder não tem problema, segurou, tá runando bem a continha, né? Se a dama aqui eu vou chovar, a stack efetiva é 18 blinds, acho que é justo chovar ele. Esse Ás Valete eu já vou chovar reto, pelo efetiva tá na bolha e tal, e a gente consegue pressionar bastante isso. Esse Ás Vala acho que é bem suficiente já. A gente está em outra FT já, vou pintá-la de verde também. Não basta a gente chegar em FT, né? A gente tem que buscar cravada. Mas se duas delas vier cravada, a gente já vai estar sendo altamente lucrativo nessa sessão. Muitas vezes a gente vai ter sessões que a gente não vai ficar lucrativo, mas a longo prazo, a gente tomar a decisão correta, esse é o caminho da lucratividade mesmo. Vou dar esse AIS 2 de UTG aqui, de MP. Cinco telinha ainda. Essa tela aqui, que eu tô com o mouse em cima, ela tá na semi ainda. Aqui acendeu outra luz, né? Mesmo spot de N2 aqui mesma coisa, o cara limpa, a gente manda tudo. É o torneio dele que tá em risco, não o meu, então paga aí que eu quero ver. Não é bem assim também. Se as ideias eu vou chovar reto. Rei 7 suited é suficiente para mandar do small para big aqui. A gente não está inventando nada, tá? A gente está só aproveitando spot. Com sorte a gente tá correndo uns flip, tá ganhando. Tá correndo uns 60-40, tá conseguindo puxar. Mas o jogo é assim mesmo. Tomo paulada na cabeça direto também. Às vezes o baralho tá ajudando a gente, às vezes não. O que importa mesmo é a gente tá tomando as ações corretas, né? Esse limp aqui de 5 blinds é meio estranho. Prefiro nem... Prefiro desligar a mão quando o cara limpa com 5 blinds. A gente tá chovando aqui porque a efetiva é 10 blinds, então não tem porque a gente abrir. Então, quando as stacks menores forem 10 blinds ou menos, a gente vai procurar chovar mesmo. Se alguém tivesse em torno de 20 blinds, que nem eu, assim, a gente já joga mais de raise mesmo. Esse rei aqui acho que é suficiente. Eu não gosto de jogar com raise aqui do small para big, ficando com menos de 10 para trás e... Quando o cara fleta, tem facilidade de fletar no big lá, a gente acaba que se complica.
puxar essa outra FT aqui mais pra cá. Eu tribetei esse cara antes, chovei nele poucas mãos atrás, então prefiro foldar dessa vez mesmo. Aqui eu acho que o cara tem tão pouca ficha, a gente tem uma mão tão ruim que não precisa dar steal não, melhor deixar ele vivo até pra conseguir pressionar os outros jogadores. Essa mão aqui a gente vai pro jogo, independente do que acontecer. Vou checar aqui, já vou desligar essa mão mesmo. Agora ele me tirou do sério, eu vou mandar o 9 valete, que eu acho que tem cuidado suficiente, eu acho que ele tá explorando demais a gente também. E se ele pagar ali, a gente ainda dificilmente está dominado e os 40% a gente vai ter. Com um valete 9 e é mais sonho se ele foldar, né? Assim como ele fez. Aqui nessa mesa aqui. Puxa barreto. Não vou inventar moda não. Foldei, não consigo ver um cara com 10 blinds abrindo muito light. Que o nosso Ice 9 vai estar muito na frente. Vou correr esse tipo de risco também. A stack dos caras aqui estão tudo apertada, tem muito re-steal, prefiro nem abrir esse 9-10. Aqui eu vou de clique só. Acho que clique é o suficiente pra gente isolar o cara que deu o raise lá. E a gente não precisar comprometer nosso sitting goal. Aqui eu não vou mais foldar. Deixar ele se atirar, né? Deixar ele blefar as mãos dele. Esse cara tá bem ousado, né? Quando a gente chova pra cima desse big ali, quando os dois foldarem, vai ficar bem ruim pra ele pagar. Aconteceu que um pagou, então. O Namo, né? Aqui eu acho que não tem valor CBtar, até pelo esse board aqui. Tá meio conectado e não vai largar nada que ele tenha acertado uma pontinha.
Raciais e 6 suites aqui, eu acho que talvez podia ter mandado ali, mas... Vamos jogar pelo valor do 9 e do 10. E tamo. Esse cara tem 36% de open raise, cara. Sim, que meu. Não costumo dar call, mas... perdendo, fazer o quê? A conta tá boa, né? Então... É meio sick esse call de rei dama ali, mas como esse cara é bem agressivinho, abre bastante mão, eu prefiro... Acho que dá pra dar esse call aí pela... Aqui eu vou de bet fold. É... Acender outro FT. Sonho, né? Buscar uma cravada aí. Vou dar esse par de 4 de UTG aqui. Tá lá, cravamos o primeiro. Espero que venha mais desses nessas 4 FT que sobraram aqui. Esse aqui eu vou dar uma paulada só, se ele não desligar eu desligo, então acabou que vai passar por causa desse as mesmo. Foldou. Tá na bolha de TM, tá 3 de 8, premium 7 pra quem não sabe. Esse cara aqui tá bem agressivo, tá dando bastante steal. Com paciência a gente acaba que pega de volta as fichas. Aqui é GL. Dame 5 suited, eu acho que é suficiente. Ops. Pegar nós. GG em terceiro, não pode ser ruim também. Acontece. A gente maximiza muito os lucros quando a gente chega no pódio ali, primeiro, segundo ou terceiro, né? Então a gente tem que sempre tentar buscar mesmo primeiro, mas
que não dá é ficar se acomodando, foldando, esperando pegar ITM, sendo que o dinheiro está nos 3 primeiros lugares. Então a gente vai pro jogo mesmo, explora as situações de bolha para buscar o dinheiro e buscando as fichas suficientes pra gente estar vivo lá ainda. Aqui eu blefei o As. Eu me senti confortável de blefar o Valete ali. Acho que esse aqui não é um jogador tão... Acho que é um jogador até nível médio, até pelas stats dele. Não acho que esse cara esteja light, acho que ele tem valor. Olha lá, tem mesmo. Perdemos com sorte, né? Ai, cabelinho. É uma pena, né? Porque nesse Tingle aqui que a gente tava short com 4 blinds lá no nível 25, 50 e pena que não veio a cravada aí pra provar de fato que com paciência a gente chega lá, mas tivemos ainda, conseguimos buscar o dinheiro pra quem não tava sem perspectiva nenhuma, né? As últimas duas, essa aqui tem 6 players, estamos em primeiro. Damos bad também, mas eu tenho certeza que a gente buscou muito mais ficha aproveitando os spots do que no showdown. Esse aqui tem 5 players também nessa segunda mesa e também tenho certeza que a gente buscou muito mais ficha sem showdown do que com showdown. Aqui é uma situação clara que a gente pode explorar ele porque tem caras mais short e ele dificilmente vai querer cair agora, então a gente está bloqueando. Ai, ai. Bem ruim esse call dele aqui, cara. Tem muita gente pra cair e Rei High não é sonho nenhum, não. Eu no lugar dele jogaria diferente, com certeza. Ou chova direto e faz eu foldar, ou dar raise e fold, tá ligado? Mas não tem por que botar o torneio em risco por causa de um Rei High, não. Essa FT aqui é de 50 cents e essa aqui é de 1,50 cents, pra quem não consegue ver ali em cima. E a gente acho que tem mais ficha que o resto da mesa toda nas duas, praticamente. Que conta, né? Parece que é fácil, né? Mas como eu falei no vídeo anterior, às vezes o baralho ajuda nós também, às vezes o baralho judia bastante também. Vou dar um pouquinho. A gente está bem ativo na mesa, a gente está 43/38. Isso é abrir da raise mais de uma mão a cada 3, mais que isso, então olha só, como eu falei, limpou aqui, manda N2 é suficiente já pra gente tá exercendo muita lucratividade. Quando os caras fizer trap, a gente vai ter ganho muito mais ficha. Então
essa linha ela é muito, muito, muito importante, muito interessante. Mas e rei aqui eu vou fazer o caminho inverso, ele está gigante, então gostaria que ele chovasse. Como ele não chovou, eu vou deixar ele blefar, eu não vou foldar nunca. E bosta, mas 2 over flush draw, acho que ele chovaria pré-flop todas as mãos mesmo que ele acha importante ali, que ele acha que tem equidade, e nós limpando, eu acho que é a maneira mais fácil de ele chovar o dama e vala dele, o 10 e dama dele, o valete 10, ele vai chovar, e se a gente chova antes, não sei se ele não gostaria que ele foldasse essa mão não. É o primeiro estilo desse cara aqui. É a primeira vez que ele dá raise nessas posições. Então, vou respeitar aquele... Ah, fião, aqui eu não vou aguentar não. Olha lá, quanta ficha a gente pega com Ás e 7, sabe? Segundo estilo dele, ainda vou respeitar. Se ele continuar muito nessa linha aí, eu vou começar a tribetar ele. Valete 3, o cara esperou ficar tão curto que teve que entrar pro jogo com Valete 3. Então não façam isso, não fiquem curto a esse ponto. A gente tem que estar pagando um chove com Valete 3. É muito melhor a gente jogar pra frente do que tá esperando mão. Eu tenho uma linha muito pessoal minha que eu prefiro não ficar gambleando no hands up quando a gente tá com ampla vantagem e tal. Acho que as vale eu dou call ali, mas as 9 eu acho meio sick, 22 BB deep. Vamos ver, vamos estudar um pouquinho mais a forma que ele joga. Se ele continuar muito agressivo, a gente solta um pouquinho o braço também nele. Eu não sei para que mão a gente está bloqueando o valete aqui. Eu acho que todas as trincas que ele tenha feito, ele teria mandado pré-flop. 8 e 5 eu não creio que ele tenha pagado o raise no flop. Então eu vou dar call e vou deixar ele blefar as outras mãos dele. E essa mão aqui eu não tenho volta mais não, velho. Que all in, se ele foldar também não é ruim. É baralho. Baralho judiou, viu? Sete, 9 acho que tem equidade. Tô tranquilo ainda, tô com 11, 12 blinds. Ele limpou agora, eu acho que é fraqueza.
Aproveitar. Esse cara aqui ele não pode pagar porque tem um cara muito short. Aqui é GL mesmo, não tem muito o que fazer não. Voltamos pro jogo. Aqui, se ele pagar com flush draw, a gente tá ganhando, então... Aqui a gente conseguiu... cooler. Não tem muito o que fazer, não. Sick. GG segundo também não é ruim. Teve... A gente teve um amplo aproveitamento nessas... Nossa, 4-5, que sonho. Opa! E primeirão também. Pessoal, brigadão, viu? Esse vídeo foi a primeira série que eu fiz. Não sei se vocês gostaram, espero que tenham gostado, ajudado vocês aí. A parte inicial é meio fraquinho, primeiro vídeo, segundo, mas na terceira e na quarta parte a gente começou a explorar bastante e vocês viram que tem muito jogo sem cartas mesmo, aproveitando spot, e sem dúvida a gente fez uma sessão muito lucrativa. Dos 15 que a gente jogou, a gente ganhou 2, pegou um segundo, pegou outro terceiro, se não me engano, e outro sétimo, se não me engano. Então foi muito lucrativa essa sessão e jogando de uma forma explorando bastante as dificuldades do pessoal mais fraco aí desse Sitting Goals. E boa sorte para vocês, curtam aí os vídeos, se inscrevam aí no canal e espero futuramente estar fazendo novos vídeos aí para vocês, beleza? Abração aí